Ok, ok. Então, estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais um debate, né, com o tema O que consiste a salvação? E hoje temos o nosso convidado, o senhor Max Dewell, que estará juntamente com o apóstolo Deltamar da Costa neste debate. Então, eu gostaria de ouvir os participantes hoje no debate, mas, primeiramente, eu quero desejar as boas-vindas aos dois debatentes e também àqueles que, porventura, vai estar assistindo online, ao vivo, esta live, este debate. E também aqueles que, posteriormente, virão a assistir o debate pelas plataformas do Facebook e do YouTube. Então, eu gostaria de ouvir a apresentação dos dois debatentes, né? Gostaria de ouvir o nosso convidado, uma apresentação rápida e objetiva, por gentileza, senhor Max. O senhor pode se apresentar? Shalom, Haverim. A paz a todos. Meu nome é Max Dowell, mais conhecido como escravo de Cristo, pregador do Evangelho para os grupos radicais e ultra-radicais islâmicos no Oriente, África e partes da Ásia. Ok. Então, vamos ouvir a apresentação com o apóstolo Deltamar da Costa. Ok, muito boa noite, irmão Sebastião, muito boa noite, senhor Max. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito boa noite a todas as pessoas que já estão conectadas para assistir esse debate ao vivo. Cumprimento também todas aquelas que irão assistir o debate em uma outra oportunidade. Se você ama Deus e você está em busca de salvação, que você possa baixar o aplicativo do Profeta Cacau Flip para conhecer a verdade de Deus hoje para o nosso tempo. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo e apóstolo do Profeta Cacau Flip no Brasil, e é com muita alegria, com muita satisfação que eu prego esta mensagem do Profeta Cacau Flip. Estou aqui para dizer a toda a humanidade que a salvação de Deus hoje consiste em reconhecer a Deus e o seu enviado, que é o Profeta Cacau Flip. Se você está em busca de salvação, que você possa fazer o seu próprio julgamento das coisas que foram ditas aqui, e que Deus possa ajudar você quando você for examinar a mensagem do profeta Cacau Flip. Obrigado. Ok. Então, dando prosseguimento ao debate, será um debate de 6 blocos, né? Eu quero iniciar o debate no primeiro bloco, dando a oportunidade ao apóstolo Deltamar Costa fazer a sua primeira pergunta ao oponente, o senhor Max. Eu estou aqui com o cronômetro, né? E ele está zerado. Eu vou colocar 2 minutos, né? Está um pouco... Vou colocar 2 minutos. Senhor, apóstolo Deltamar Costa, o tempo está com o senhor, 2 minutos na tela. Cronômetro está um pouco apagado, né? Está dando para... agora melhorou. Ok, muito obrigado. Então, eu gostaria de dizer a todas as pessoas que estão assistindo que Deus está vivo. Nós não acreditamos em um Deus morto. Nós não pregamos um Deus morto. Mas nós pregamos e acreditamos em um Deus que está vivo. Não um Deus histórico, um Deus imaginário, e precisa buscá-lo em algum livro sagrado, em algum lugar. Mas um Deus que está vivo, que fala no presente. E Deus fala por meio de um profeta. E a salvação de Deus sempre é por meio de um profeta. E eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor Max, né? O senhor Max, no decorrer dos seus tempos, ele vai mostrar melhor quem ele é e assim por diante, como que ele entende a questão da salvação, por onde que vem a salvação, como é que Deus salva e assim por diante. Eu queria perguntar ao senhor Max, né? Primeiramente, se ele é judeu. O senhor é judeu, não é, senhor Max? E pai e mãe. Sim, Nasci ele é. no Brasil, Senhor Max, e pai e mãe de Deus. a sua nacionalidade é brasileira? Eu nasci naturalizado americano. Estou neste momento falando contigo aqui dos Estados Unidos.
Seu Max, Ok. por gentileza, quando o senhor for falar, fique mais próximo do microfone para nós ouvirmos, se possível, tá bom? Sim, sim. O som do irmão Sebastião e do seu Max está chegando baixo para mim. Quanto tempo eu tenho, irmão Sebastião? Está meio escuro aí, não consigo ver. Bom, vou fazer a pergunta ao seu Max. Seu Max, então eu queria que o senhor nos dissesse, né? Que o senhor nos explicasse, de acordo às Escrituras, no que consiste a salvação, o que um homem deve fazer para receber a salvação, o que ele precisa fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Ok. Vou zerar o cronômetro e vou dar 7 minutos para o senhor dar a sua resposta, senhor Max. Um Tempo indivíduo na da tela. Bíblia chamado Nicodemos, ele fez essa mesma pergunta para Yeshua, para Jesus. O que faço para herdar a salvação? Yeshua respondeu-lhe, se não nascerdes de novo, nunca verás o reino dos céus. E Nicodemos pergunta, posso, porventura, tornar o ventre da minha mãe nascer de novo? E Yeshua disse, Nicodemos, você, um doutor da lei, não entende das coisas que eu falo? Ora, se você não entende das coisas terrenas, como entenderá das coisas espirituais? Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Então, Jesus explica para Nicodemos que para que o indivíduo ele seja salvo, ele precisa nascer de novo, o processo do novo nascimento. Ele precisa reconhecer a imposição feita pelo Criador. Que imposição é essa? É a imposição da graça, do grego que significa caris, que significa favor imerecido, o presente, o dar. Primeiro ponto, a salvação é um presente, a salvação é uma dádiva dada gratuitamente por Deus. A salvação não é fruto do mérito humano, não é feita através de nenhuma obra, como está escrito, que a salvação é pela graça e o veículo dela é a fé, mediante a fé. E isso não vem de vós mesmos, para que nenhuma carne se glorie. Então, ninguém pode se gloriar porque, de alguma forma, pelos seus próprios esforços, alcançou a salvação. A salvação não é mérito humano. A salvação é uma iniciativa de Deus, como está escrito, porque Deus amou o mundo. De tal maneira, ele agapou o mundo, amou o mundo como só ele consegue amar. E ele mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para tomar as nossas iniquidades e os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, um cidadão aqui escreveu, como é que pode ser escravo de Cristo? Como é que pode ser salvo se não acredita no profeta vivo? Eu creio em um profeta vivo, o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo, está voltando para nos buscar. Ele é o único e verdadeiro profeta, porque está escrito, nenhum outro nome nos foi dado nem nos céus, nem na terra, pelo qual possamos ser salvos. Então, a salvação está em Jesus e em Jesus somente. Quanto a esse Cacoa, como é que é o nome dele? Esse O Cocau, nome sei do lá, o nome aí, profeta, o nome do é o nome dele, profeta é Cacô Filipe. Cacou? Sim, Cacô Filipe. Tá, esse Cacô Felipe aí, na minha opinião, é um impostor, um mentiroso, um enganador, e ele não é parte integral da salvação de ninguém. Se você confia nele para ser salvo, você está perdido, porque ele não morreu por você, ele não é o Cordeiro Imaculado do Pai, ele não é aquele do qual testificou Yohanan, João Batista, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João Batista não falou isso desse Cacou, aí da África, ele falou isso
a respeito de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação somente nele e por ele e para ele. Não há salvação em outro nome dado nos céus nem na terra. Jesus é o único e verdadeiro profeta. O profeta, não só o profeta, mas rei, sacerdote, né? Ele é o que trouxe. Ele é o que trouxe, na verdade, ele não trouxe a palavra, ele é a palavra. Aí, no começo, o irmão, quando estava, assim que eu posso chamar de irmão no contexto bíblico, no contexto filosófico, sim, irmão. No contexto bíblico, não somos irmãos, porque nós não acatamos, não abraçamos a mesma fé, a mesma doutrina. A doutrina que vocês aí estão apregoando é uma doutrina espúria, uma doutrina sem embasamento bíblico e absolutamente contestável. Então, eu não vou chamá-lo de irmão, vou chamá-lo de amigo. Então, o irmão estava dizendo que serve a um Deus vivo e que a sua busca não depende de um livro sagrado. Isso é uma heresia em si mesmo, porque a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, revela o caráter, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém conhece a Deus sem conhecer as Escrituras. O próprio Deus colocou a sua palavra acima de si mesmo. Então, é a Bíblia que nos revela quem é Deus, qual o seu propósito para as nossas vidas. A Bíblia não é apenas um compêndio literário. A Bíblia é a revelação do Criador para nós, as criaturas. Nela, nós temos os princípios que regem a vida nos seus 3 aspectos. No aspecto espiritual, emocional e físico. Se nós não usarmos a Bíblia, não vale. Satanás, que é Satanás, o diabo usou a palavra quando foi tentar Jesus no deserto, mas usou de forma deturpada, tirou o texto fora de contexto e Jesus o colocou no devido lugar. Quando ele tentou provocar Jesus a pular do cenáculo, Jesus disse, está escrito, Satanás. Na verdade, Jesus também está escrito. Também está escrito. Jesus colocou tudo no seu devido contexto. Não tentarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então, se não estiver escrito, não vale. Se não estiver na palavra, dentro do seu contexto, é mentira, é falso, é enganação, é engodo. Então, que essa discussão, esse debate esteja dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras. Ok. Já tivemos aqui o tempo do seu MEX, 7 minutos. Agora nós teremos 7 minutos para réplica com o apóstolo Deltamar. O cronômetro está zerado. Não sei por que está aqui no meu visor, ele não está... Deve ser a posição que eu estou aqui. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de responder algumas coisas que o seu Max disse. Ele disse que é judeu, né? Bem, quanto a isso, não há nenhuma importância. Um judeu não é um homem mais especial que nenhum outro homem das nações. Um judeu é tão pagão quanto qualquer homem das nações. E Israel, hoje, é tão imoral como qualquer outra nação da terra. Mas será importante o seu Max, como judeu, como rabino, né? Como um pastor, irá explicar aqui algumas coisas que muitos líderes religiosos passaram aqui e não souberam explicar. O primeiro ponto que eu gostaria de perguntar ao seu Max, como que o povo de Israel começou, seu Max? Como que eles começaram? Como que surgiu o povo de Israel? Não foi por meio de um profeta? Foi por meio de um profeta, não foi? Abraão, um profeta. Isso, está certo isso? Seu Max? O povo de Israel começou por meio de um profeta, não foi? Eu queria fazer perguntas diretas ao senhor. No meu tempo. Certo. O senhor não vai responder, não tem problema. O senhor tem o direito de responder sim ou não. No meu tempo. Sim. O senhor vai responder no seu tempo. Então, o povo de Israel começou com um profeta Abraão. E Deus fez uma promessa a Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele viu anjos subindo e descendo numa escada, que o seu topo tocava nos céus, os seus pés tocavam na terra. Anjos subindo e descendo. Ali Deus faz uma aliança com Jacó, e aquilo significava que de geração em geração após Jacó,
Deus enviaria profetas. Então, Israel começa com um profeta. A origem de Israel começa com um profeta. Mas antes de existir Israel, já existia Deus. Antes de existir a língua hebraica, já existia Deus. Antes de existir qualquer judeu sobre a terra, já existia Deus. Mas um dia Deus escolheu para si um povo, por meio de Abraão. E lá estava Abraão, um profeta. Desde então, de geração em geração, Deus enviou profetas para o povo de Israel. Por quê? Porque o Deus vivo fala aos vivos na terra por meio de um profeta. Quando o Somex disse aqui que se conhece Deus pela Bíblia, já que ele não vai responder, vai ser perguntas retóricas. Ele diz que se conhece Deus pela Bíblia, pelas Escrituras. Neste caso, em Josué, no capítulo 2, diz que Josué morreu com 110 anos de idade. E logo após Josué, veio uma outra geração, senhor Max. E a Bíblia diz que eles não conheciam Jeová. Lá, eles tinham os rolos originais de Moisés. Eles tinham a Torá, os 5 livros de Moisés. Eram originais, não eram cópias, réplicas, versões de Bíblias na língua inglesa, na língua francesa, na língua portuguesa que se tem hoje. Eles tinham os rolos originais. Eles tinham o rolo de Josué original lá. Mas é dito que eles não conheciam Jeová. Juízes capítulo 2. Josué morreu com 110 anos de idade, eles tinham as escrituras originais, eles não conheciam Jeová. Assim como Oséias 4, versículo 6, seu Max, Oséias diz que o povo de Israel, os judeus, que era filhos de Deus por nascimento, tiveram a cultura de profeta. Deus enviou-lhes profeta após, de geração em geração. Oséias disse que eles estavam perecendo. E iam perecer porque não conhecia Jeová. Senhor Max, lá eles tinham os rolos originais. Hoje, o Silas Malafaia, um grande satanista do Brasil, que tem uma igreja chamada Vitória em Cristo, uma porta para o inferno, um grande sedutor, que já enviou milhares de almas para o inferno. E as almas que o Silas Malafaia enviou para o inferno estão lá no inferno esperando por ele, pelo Silas Malafaia. Malafaia irá responder por todas as almas que ele enviou para o inferno durante todo o tempo do seu falso ministério de falso sacerdote. Bem, então, o Silas Malafaia tem uma falsa versão da Bíblia. E ele diz que conhece Jeová, conhece Deus. Mas o povo de Israel, de acordo a Oséias, capítulo 4, versículo 6, eles não conheciam Jeová. Quando Jesus, o Messias, estava sobre a terra, por volta do ano 33, seu mestre, eles tinham os ouros dos profetas lá, talvez os originais. E eles diziam que conheciam Jeová. Jesus disse, não. Vocês não conhecem, o vosso pai é o diabo. Eles disseram, nós conhecemos Moisés, Moisés é o nosso profeta. Jesus disse, não, Moisés não é o vosso profeta. Vocês não conhecem Moisés. Abraão é o nosso pai. Jesus disse que não era, disse que o pai deles era o diabo. Eles eram cegos, guias de cego. Jesus disse para quem? Não foi para os americanos. Jesus disse isso para quem? Não foi para os brasileiros, para os portugueses. Jesus disse essas palavras para os judeus, filhos de Deus por nascimento. Cultura de profeta, profeta após profeta, os ouros originais lá. E Jesus disse, vós são guias cegos, vós são sepulcros branqueados, vós são serpente na relva, vós sois filhos do diabo. Mas os judeus, seu Max, assim como alguns homens hoje, lá em João, no capítulo 9, no versículo 28 e 29, eles diziam, nós não somos discípulos desse Jesus, nós somos discípulos de Moisés. 2000 anos após o profeta Moisés, alguns loucos fariseus, alguns loucos saduceus, alguns loucos helenistas, herodianos e essênios estavam dizendo, somos discípulos de Moisés. Não é a mesma coisa aqui? 2000 anos após Jesus, o profeta Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, que veio redimir a humanidade e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, os loucos católicos, os loucos protestantes, os loucos evangélicos estão dizendo, nós somos discípulos de Jesus. Bem, o senhor disse que se conhece Deus pelas Escrituras. Mas eles tinham os ouros originais, estou falando de judeus, judeus verdadeiros, que estavam na terra de Israel, porque um verdadeiro judeu tem que estar onde, seu mestre? Qual é o lugar de um verdadeiro judeu? Não é em Israel? Qual foi a terra que Jeová deu para os judeus? Foi Israel. O que um judeu está fazendo nos Estados Unidos? O que um judeu está fazendo no Brasil? O que um judeu está fazendo na Espanha? O que um judeu está fazendo fora de Israel? Se a terra que Deus lhe deu é Israel. Eu não sei. Você vê? Agora, como é que Deus fala à humanidade? Por meio de um profeta. Como que o homem conhece Deus? Por meio de um profeta. Quando eles tinham Moisés, então eles conheciam Jeová. Quando o senhor diz que
se conhece Deus pela Bíblia, mas quando Moisés chegou, não tinha Bíblia na terra, seu Max. Moisés foi buscar a sua Torá onde? A revelação que ele recebeu, ele foi buscar onde? E os judeus, os filhos de Deus, acreditaram que Moisés era o enviado de Deus. De Jesus até 1455, não tinha Bíblia sobre a terra. Como que as pessoas conheciam Deus se não tinham Bíblia? As pessoas não tinham a Bíblia. A Bíblia estava trancada. Obrigado. Ok. Vou zerar aqui o cronômetro, seu Max. O senhor terá 5 minutos para a sua tréplica. O tempo está com o senhor. O tempo que eu tenho não é um tempo suficiente, é um tempo escasso, mas quero começar dizendo que a sua narrativa, a sua retórica, ela é falsa, ela não procede, não se fundamenta na verdade, é apenas simplesmente uma narrativa. Quero dizer que eu tenho um grande apreço e respeito pela pessoa do pastor Silas Malafaia, já estive ministrando na igreja dele, Vitória de Cristo. Silas Malafaia, ele é simples, um profundo conhecedor das Escrituras e tem conduzido, né, diferentemente desse cacô aí, desse impostor, Silas Malafaia, ele tem conduzido milhares e milhares e milhões de pessoas aos pés da cruz pela pregação do evangelho simples e eficaz, o evangelho da graça na pessoa do Senhor Jesus. Bom, começando lá com Abraão, Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Primeiro que Abraão não era profeta. Abraão, que nasceu na terra de Ur dos Caldeus, Abraão era um nômade, ele era um pagão, ele não tinha conhecimento do Senhor, e Deus chama Abraão, prometendo-lhe levá-lo para a terra de Canaã, onde estava a sua promessa, onde posteriormente seria a nossa terra, a terra do nosso povo. Deus usou profetas do Velho Testamento, mas a Bíblia diz que os profetas duraram até João, e para por aí, no contexto velho testamentário. A palavra de Deus, ela existe antes mesmo de ser imprimida, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus, ele é o Logos, ele é a expressão máxima da vontade divina. A revelação do Eterno para a humanidade ela é gradativa. Deus deixou os escritos para que nós saibamos. Por exemplo, você falou agora o nome do Eterno como Jeová. O nome dele nunca foi Jeová. Isso é uma palavra híbrida, uma palavra criada. O seu nome é o tetragrama Yod, Rei, Vav, Rei, que se pronuncia no hebraico paleu, hebraico antigo, Yahweh, e no hebraico moderno, Yahveh. Isso foi revelado para quem? Para Moshe Rabbeinu, para Moisés, nosso pai. Então, essa premissa sua, essa sua narrativa de que Abraão era profeta, de certa forma, sim, mas Abraão, quando foi chamado, não era profeta coisa nenhuma. Certo? Agora, João Batista testifica de Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta aqui não é só em que consiste a salvação, mas em quem consiste a salvação. A salvação consiste em Jesus. E ponto final. Não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual possamos ser salvos, mas o nome de Jesus. Quanto a esse cacô aí, esse cacô não é ninguém. É desprezível, repito, mentiroso, enganador, mas a sua narrativa é desqualificar o pastor Silas Malafaia, homem de Deus que tem provado pela sua pregação dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras que Jesus Cristo é o Senhor. Então, dispensa-se comentário ou comentários do que você falou. Falou besteira, falou asneira e não se deve considerar o que você disse. Quem conhece o pastor Silas Malafaia sabe que é homem íntegro, de boas obras, de um bom testemunho, provado e aprovado
na obra de Deus. Não só ele, mas como outros pastores, servos do Senhor, que têm pregado o evangelho verdadeiro, com afinco e sem querer nada em troca, como eu tenho feito, pregado o evangelho no Oriente Médio, em mais de 70 países do mundo, e não prego por dinheiro, prego por amor, porque eu quero que as pessoas um dia adentrem os portais da eternidade e vá morar com Deus nos céus, através da graça expressa pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ok. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Vamos dar início ao segundo bloco e desta feita o senhor Max fará a pergunta ao apóstolo Deutamar. O senhor tem 2 minutos, senhor Max. O tempo está na tela. Pode fazer a sua pergunta ao apóstolo. A primeira pergunta é: onde, no Velho ou no Novo Testamento, na Tanakh ou na Brit Hadashah, encontra-se o nome de Cacou Felipe? Cite-me uma única passagem nas Escrituras onde cita o nome desse impostor, desse mentiroso, que não tem o que fazer, fica perturbando a fé alheia, fica perturbando o Evangelho de Cristo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quantos milagres genuínos, autênticos, esse indivíduo já fez? Porque Jesus fez milagres. Jesus curou, cegos viram, paralíticos andaram, mortos foram ressuscitados e a obra continuou através dos seus apóstolos até os dias de hoje. Terceira pergunta: você que se autodeclara apóstolo, seguidor desse mercenário, quantas vezes Deus já te usou para expulsar demônios? Quantas vezes Deus te usou para ressuscitar mortos? Quantas vezes Deus te usou para curar os enfermos, fazer sinais, milagres e maravilhas? Eis as minhas 3 perguntas. Ok. Apóstolo, o senhor Max fez 3 perguntas. O senhor, se quiser responder as 3, o senhor responde. Mas se o senhor não quiser, o senhor responde apenas uma, porque os 2 minutos foi dado para fazer uma pergunta. Está a critério do apóstolo. Eu zerei o tempo. Vou dar 7 minutos para o apóstolo. Aqui. Eu fiz 3 perguntas muito... dentro do meu tempo. Não extrapolei o tempo dos 2 minutos. Fiz 3 perguntas dentro do tempo que me foi dado. Ok, o apóstolo vai decidir se ele tem o tempo para responder as suas 3 perguntas. Tempo na tela. Sim, muito obrigado. Sim, eu vou responder as perguntas do seu Max. São não só as perguntas, mas algumas coisas que ele disse. O seu Max pensa que vai vir aqui dizer algumas coisas, só pelo fato dele ser judeu e conhecer hebraico, grego e assim por diante, e nós vamos ficar calados? Não, senhor, seu Max. O senhor está diante dos discípulos de Cacau Filipe. Eu queria perguntar, seu Max, o senhor leu o livro do profeta Cacau Filipe? Pelo menos responda essa pergunta. O senhor leu o livro do profeta Cacau Filipe? Sim ou não? Quer que eu responda agora ou depois? Só responda sim ou não. Não li, não tenho interesse. Se o senhor leu... Não li e não tenho nenhum interesse. Não leu, mas o senhor não leu, mas o senhor está aqui para dizer que um homem é falso profeta, é um enganador, é um impostor, é um mentiroso, sendo que o senhor nem conheceu a sua mensagem. A Bíblia que o senhor acredita, que é o livro dos profetas, Jesus que o senhor acredita, ele disse lá em João, no capítulo 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Jesus, a qual o senhor diz que acredita, a Bíblia, a qual o senhor diz que acredita, diz em João 7, versículo 50, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Era o que os loucos fariseus e saduceus faziam lá. Chamavam Jesus de Beelzebu, de impostor, de mentiroso, de enganador, mas não queria ouvi-lo. Chamava ele de príncipe dos demônios e assim por diante. Mas quanto a ouvir Jesus, a sua mensagem, eles não queriam. Mas vamos lá a sua pergunta, senhor Max. Onde está o nome Cacau Filipe nas Escrituras? Senhor Max, o senhor é um judeu, o senhor não pode me fazer uma pergunta dessa, porque eu poderia lhe voltar a pergunta. Senhor Max, pode me mostrar em todo o Antigo Testamento o nome Jesus? No Antigo Testamento? O nome Jesus está escrito várias lá? Vezes. Centenas e centenas de profecias que falam sobre Jesus, mas o nome Jesus está escrito lá em Isaías 61, versículo 1 e 2?
O nome Jesus está escrito nos Salmos de Davi, nos Cantos de Davi, porque a Bíblia, seu Max, o senhor não pode falar agora. Eu estou falando, está no meu tempo. As Escrituras não, o senhor não pode falar agora. Jesus mostrou, quando ele esteve na Terra, que os Salmos de Davi, os Cantos de Davi, e muitas profecias dos profetas falavam sobre ele. Mas o nome Jesus está escrito lá? Sim. O senhor não pode me dar nenhum versículo com o nome Jesus, ou Yahshua, ou Yahshua, ou seja lá como o senhor diga o nome do Messias, não existe lá. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, trata-se de João Batista. Isaías 40, versículo 3, trata-se de João Batista. Mas o nome João Batista está escrito lá literalmente, senhor Max? Isaías 49, versículo 6, trata-se de Paulo, mas o nome Paulo está escrito lá literalmente? Eu não entendo como que o senhor é um judeu e conhece bem as Escrituras, me faz uma pergunta dessa. A Bíblia não fala o nome do profeta, a Bíblia fala o ministério do profeta. O nome Jesus foi dado por um anjo a Maria quando ela foi conceber. O nome João Batista foi dado por um anjo ao seu pai Zacarias quando a Isabel estava para conceber. O nome Paulo foi dado para os seus pais quando ele estava para nascer. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, que Isaías 61, versículo 1 e 2 era o seu ministério, mas o nome Jesus está escrito lá? Não está escrito lá, está escrito o ministério de Jesus, o que esse Jesus viria fazer. Isaías 40, versículo 3, tem o nome João Batista lá? Se tiver, o senhor me diga. Está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, tem o nome João Batista. Lá tem o ministério de João Batista, a voz do que clama no deserto. Em Isaías 49, 6, tem o ministério de Paulo, a luz das nações e a salvação de Deus. Olha aqui, seu Max, a salvação. A salvação de Deus não está na Bíblia, não está na Torá. A salvação de Deus nunca esteve em livros, nem na Torá, nem no Alcorão, e nenhum livro sagrado. A salvação de Deus é um profeta. Atos 13, 47. Paulo diz, porque assim o Senhor diz, eu o estabeleci para que você seja a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. A salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? É um profeta. Jesus de Nazaré é a salvação de Deus. Moisés, a salvação de Deus. Noé, a salvação de Deus. Jeremias, a salvação de Deus. Hoje, a salvação de Deus é o profeta Cacô Filipe. Bem, quanto à sua outra pergunta, quantos milagres Cacô Filipe fez para ele ser verdadeiro, o senhor também não poderia me fazer uma pergunta dessa. Como um judeu, um rabino, o senhor não poderia dizer isso. Eu estava esperando algo mais do senhor aqui, porque o senhor é um judeu, um rabino. O senhor não pode me fazer uma pergunta dessa. Por exemplo, será que é milagres que faz de um homem um profeta? Se for, pode me dar o milagre de João Batista? A cura de João Batista? O grande sinal de João Batista? E Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas. Cadê o milagre de João Batista? O morto que o João Batista ressuscitou? O leproso que João Batista curou? O paralítico, o cego, o surdo, o coxo, o aleijado? Qual foi o milagre de João Batista, senhor Max? Senhor Max, o senhor está diante dos discípulos de Cacô Filipe. Diga-me, qual foi o milagre de Isaías? Qual foi o morto que Isaías ressuscitou como Eliseu e como Elias? Cadê o grande milagre de Jeremias, como fez o grande profeta Moisés? Será que é milagres que faz um homem ser um profeta, seu Max? Ou é um chamado? Moisés era um profeta não pelos milagres, não por causa das pragas, não por causa dos 2 sinais. Moisés era um profeta porque ele recebeu um chamamento, um chamado autêntico de Deus no Monte Horebe. Ali na sarça ardente era o chamado e a comissão de Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele tinha uma mensagem que foi colocada em 5 livros. Josué recebeu o seu chamado, a sua comissão, à beira do muro de Jericó. Isaías recebeu o seu chamado quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava o chamado e a comissão de Isaías, e ele colocou a sua mensagem em um livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, capítulo 2, Jeremias vai contar o seu chamado. Paulo vai contar o seu chamado a caminho de Damasco. Senhor Max, Cacô Filipe recebeu o seu chamado, a sua comissão, assim como os profetas da Bíblia, 24 de abril de 1993. Agora, se o senhor for humilde, se o senhor realmente é um verdadeiro judeu, porque até agora eu estou desconfiado, mas se o senhor for um verdadeiro judeu não olha para livro sagrado. Um verdadeiro judeu irá perguntar, como que o senhor chama? Adonai? Yahvé? Ó Adonai, ó Yahvé, onde é que está o teu profeta? Porque Deus fala pelos profetas. Está vendo? Quanto a outra pergunta sobre o apóstolo, talvez vou responder depois, mas quero responder o que o senhor disse lá atrás. O senhor disse que Abraão não era um profeta, mas quando Abraão estava no Egito e Abimeleque tomou a sua esposa, e quando Deus dá um sonho para Abimeleque, diz Abimeleque, o que você fez? Por que tomou a esposa do meu servo Abraão? Ele disse, Senhor, não fui eu, foi ele que mentiu para mim.
E Deus disse para Abimeleque, ai de ti, se Abraão não orar por ti, Abimeleque, porque Abraão é o meu profeta. Aí está o profeta Abraão.